Após gravar o áudio sobre o milênio, após gravar o áudio sobre a serpente que cresceu, espero que com este áudio o seu entendimento se alargue mais um pouquinho, que a sua mente se descauterize mais um pouco. Temos aqui no livro de Gênesis, capítulo 3, verso 14, o momento onde o pai dá a sentença para a serpente e também a sentença para a mulher. Entenda claramente que este texto, ele é totalmente espiritual e você entenderá de forma mais clara tudo o que eu já falei sobre a serpente não ser uma cobra, e sim, pessoas más. São pessoas que aceitam comer do fruto da carne e adoram repassar umas para as outras esta carnalidade. Quando dão desta carne para o próximo comer, estão envenenando o próximo, fermentando a verdade do Pai que é espiritual. Ou seja, como está escrito, ai daquele que fizer tropeçar um dos meus pequeninos. Todos os que fazem os pequeninos tropeçarem, eles são as serpentes que o Pai coloca como inimigos, diabos, Satanás, pessoas que são pendentes à carne. Devemos nos afastar de toda a carnalidade para sermos espirituais, e é isso que o Pai busca de cada um de nós. É por isso que o Messias disse à mulher samaritana, o Pai busca os que o adoram em espírito. No livro de Gênesis, capítulo 3, a partir do verso 14, inicia-se o momento onde o Pai dá a paga, a punição, para a serpente, para a mulher e para o homem. Diz assim, então o Senhor Deus disse à serpente, porquanto fizeste isto que? Envenenaste a mulher. A serpente, por ter envenenado a mulher, ela recebeu uma paga. Repare qual foi a paga que ela recebeu. Maldita serás mais do que todas as feras, mais do que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás, e o pó comerás todos os dias da tua vida. Eu já ouvi dentro dos templos religiosos, através de pregações, muitos homens dizerem que a serpente ela era um animal muito bonito no Éden. Tinha asas, era colorida. E ao receber esta paga, onde ela se tornou maldita, então ela começou a rastejar e comer o pó da terra. Isso não faz sentido, porque se ela era boa antes de se tornar maldita, por que fermentou a Eva? Você percebe que não é nada disso. Esses homens não sabem o que dizem. A serpente se tornou maldita pelo fato de ela ter aceitado ser má. Todos nós temos a opção de caminhar pelo caminho do bem ou do mal, da bênção ou da maldição. Esse caminho é dado a todo ser humano. Nisso, entendemos claramente que o livre-arbítrio, ele é dado a todos. Nenhum de nós temos a opção de já nascermos maus ou de já nascermos bons. Não, nós é quem escolhemos. Livre-arbítrio. Essa história de predestinação é uma coisa muito interessante para ser analisada com muita calma. O Pai separando o caminho do bem e o caminho do mal, ele sabe que muitos escolherão o caminho do bem, outros o caminho do mal. Ele sabe o que acontecerá com os que chegarem até o fim no caminho do bem e os que chegarem até o fim no caminho do mal. Existirá uma coroa, uma recompensa para os que forem pelo caminho do bem, e existirá uma morte eterna para aqueles que forem pelo caminho do mal. São predestinados todos aqueles que escolhem o caminho do bem. Para esses existe uma recompensa gloriosa, mas também existe uma predestinação para aqueles que escolhem o caminho do mal. Agora, quem irá para o caminho do bem ou quem irá para o caminho do mal? O Pai colocou em nós o livre-arbítrio, que representa as árvores do jardim. Nós temos os frutos do Espírito para comer e vivermos eternamente, mas também temos os frutos da carne, que se comermos, morremos eternamente. Deixamos de ser espirituais. Está em nossas mãos comermos ou não desses frutos. Qual frutos vamos comer? Você entende que existe dois caminhos predestinados, o do bem e o do mal? Por qual caminho estamos entrando? O Pai disse a Moisés, quando escreveu lá em Deuteronômio, ele disse, peça para que o povo escolha o caminho do bem. Existem dois caminhos, da bênção, da maldição, mas peça para que ele escolha o caminho do bem e tudo vá bem. O Pai ainda dá dica de qual caminho é melhor para se seguir. O problema é que as pessoas que escolhem o caminho do mal, elas ainda incentivam as outras a também ir pelos mesmos caminhos que eles estão indo. É por isso que o Messias disse, ai daquele que fizer tropeçar um dos meus pequeninos. Ali ele não está se referindo a crianças, ele está se referindo a uma mente pura.
Podemos perceber em uma criança como sombra das pessoas que são puras aos olhos do Pai. As crianças são inocentes, não veem maldade. Os olhos delas são puros, por isso que está escrito, tudo é puro aos puros. As crianças não veem maldade em nada. Se você oferecer R$100 para uma criança e um choquito, ela abraçará o choquito. Ela não sabe distinguir o valor das coisas. É por isso que também está escrito, se os teus olhos forem luz, todo o seu corpo será luz. Mas se os seus olhos forem maus, ou seja, trevas, todo o seu corpo será mau, estará em trevas. Perceba que está em nós a decisão de olhar para as coisas e vermos valor naquilo ou não vermos valor. Vivemos em um mundo onde o ouro vale muito, onde o cobre não vale nada. A prata quase vale o ouro, ou seja, cada coisa tem o seu valor. Mas aqueles que nascem do Espírito, eles entendem que tudo foi feito para o nosso bem. Tudo foi feito para todos. Ninguém tem o poder e o direito de colocar valor nas coisas para agora nem todos conseguirem ter. Não, o Pai deu tudo para todos. Mas infelizmente, existem as pessoas, as cobras, que entraram pelo caminho mau, escolheram serem más. Elas escolheram. Então automaticamente elas atraem para elas tudo o que tem de ruim. Maldade, ambição, avareza, cobiça. E nisso elas começam a colocar preço nas coisas. Elas começam a pegar o que é do Pai e colocar como se fosse delas. O Pai dá chuva de graça. E essas pessoas criam empresas para controlar a água e cobrar agora do povo e se enriquecerem. Perceba como são pessoas más. Essas pessoas, elas têm a maldade dentro de si. E elas ainda fermentam as outras para que todos sejam assim. Porque quando as pessoas são carnais, é fácil de manipulá-las. Perceba, se as pessoas fossem, de fato, ainda as criancinhas, por isso que o Messias disse que o reino é das crianças. Se as pessoas tivessem a mente das crianças, o olhar puro, de não ver diferença entre um Camaro e um Fusquinha, todas as pessoas teriam tudo em comum. Ninguém iria querer ter o mais caro ou mais barato, todos teriam tudo igual. Mas a partir do momento que os carnais, através da cobiça, como disse em Tiago no capítulo 1, através de incentivar as pessoas a comerem do fruto da carne, do fruto proibido, quando essas pessoas más conseguem fazer com que as pessoas se tornem carnais também, ou seja, ambiciosas, avarentas, cobiçosas, quando eles conseguem fazer isso, automaticamente as pessoas se afastam do reino espiritual e começam a decair para a carne. E quanto mais as pessoas são carnais, mais parecidas com os animais elas são. Elas começam a brigar por coisas materiais, quando na verdade, se elas fossem puras, se os seus olhos fossem luz, nada disso aconteceria. O que precisamos é voltar a ser como criança, não ver diferença nas coisas, não ver valor nas coisas. Quando fazemos isso, os ambiciosos, os cobiçosos, os avarentos, que são as serpentes, elas não conseguirão mais fermentar as pessoas. No livro de Isaías, no capítulo 45, Isaías diz que o Criador do universo, ele criou o bem e ele criou o mal. Existe uma grande confusão dentro do sistema religioso, e isso é fermentado na mente das pessoas, de que o mal que nós sofremos é o diabo que provoca. Na verdade, não é o diabo que provoca. Somos nós, através do nosso livre-arbítrio, que escolhemos, através dos nossos sentidos, pegar aquilo que não é nosso, ou desejar aquilo que não podemos ter. Através do quê? Da cobiça. Por isso que Tiago, no capítulo 1, disse que a cobiça dá luz ao pecado. É interessante que as cobras se utilizam disso, da cobiça. Foi o que fizeram com Eva. Mostraram para ela algo que ela não poderia ter, não era para ela tocar. E nisso, então, ela tocou. Mas ali não é o diabo fazendo nada disso. É a própria pessoa, é um ser humano induzindo o outro. Eles colocam a culpa no diabo para se safar. As serpentes são espertas. Elas dizem que a culpa não é delas. É o diabo que faz as pessoas fazerem isso. Mas na verdade, o diabo são as próprias serpentes. Elas se tornam o diabo aos olhos do Pai. Pessoas que fazem aquilo que não é para fazer. Elas desejam o mal. E com isso se afastam do Criador. E depois fermentam outras pessoas para fazer o mal. O Pai criou o bem e ele criou o mal. Entenda, de uma maneira bem simples. O Criador, dando o livre-arbítrio para o homem, ele sabe que se o homem escolher o caminho do bem, ele receberá as pagas do caminho do bem. Ou seja,
ele receberá a recompensa de todo o bem que ele fez. Mas se ele for pelo caminho do mal, ele também precisa ser recompensado com as pagas más de tudo que ele fez. E o Pai então criou sim o seu exército para poder punir as pessoas que escolhem o caminho do mal. O Pai é luz, ele não habita em trevas. Então com isso ele cria então esse exército que dá a paga para as pessoas do mal. Nisso se confirma o que Isaías disse e em muitas outras passagens nós entendemos o Criador do Universo dando ordem para matar. Na verdade, não é o Criador do Universo matando, é as pessoas escolhendo o caminho do mal. E o Pai, então, autoriza o seu exército a punir aquela pessoa, porque, afinal de contas, ela escolheu o caminho do mal. E nisso a pessoa tem a oportunidade ainda de se salvar quando recebe a paga do mal. Foi por isso que Paulo, ele diz, aquele rapaz que estava se contaminando com a sua madrasta, deixem ele entregue a Satanás. Entregue ele para Satanás para que a sua alma se salve. Como pode uma pessoa que vai ser entregue para Satanás poder salvar a sua alma? Na verdade, a pessoa, quando ela está fazendo uma coisa errada, ela vai receber as punições devidas pelo próprio destino, como se costuma dizer por aí, é o destino conspirando a favor ou contra a pessoa. Na verdade, não é destino. É ela que plantou aquela semente e está colhendo naquele momento. Quando ela colhe, ela tem a oportunidade de reconhecer os seus erros. É como se diz por aí, errar uma vez é normal, errar duas vezes é burrice. É mais ou menos a mesma coisa. Se a pessoa persistir no erro, ela vai bater a cara, até ela não tem mais ninguém para ajudá-la. Ou ela volta e começa a andar corretamente, ou então ela vai se prejudicar até morrer. E depois de morrer praticando o mal, escolhendo o caminho do mal, nunca mais voltará a ter o contato com o Pai. Nisso se confirma a segunda morte. A primeira morte foi quando ela escolheu o caminho do mal, se afastou do mundo espiritual. E a segunda morte é quando ela morre no corpo, sem a opção de poder ressuscitar para a vida eterna, porque já havia perdido o contato espiritual enquanto ainda estava no corpo. No sistema religioso, eles insistem em dizer que o diabo era bom e ficou ruim. Ou seja, uma criatura do Criador do Universo se rebelou contra ele, induziu a 1/3 dos anjos a se afastar do Criador, como se o Criador ali fosse mais ou menos, não fosse um Pai eterno, maravilhoso, amoroso. Os anjos estavam insatisfeitos com o Criador e agora se afastaram dele para fazer com que o máximo de pessoas se prejudicasse e morresse eternamente. Algo que não tem lógica, por vários motivos. Primeiro, o Criador do Universo é onipotente, onipresente e onisciente. Ele sabe de tudo o que vai acontecer. Ele não criaria um anjo para se rebelar contra ele e agora ficar lutando contra ele, levando as pessoas para o inferno. Não, o Pai tem controle de toda a situação. No ser humano ele colocou o livre-arbítrio porque o ser humano ele ainda está na carne. Mas após o ser humano sair deste corpo e se tornar 100% espiritual, não existe livre-arbítrio para os anjos. Existe livre-arbítrio para o ser humano. O ser humano ainda tem a oportunidade de na carne reconhecer que ele é espiritual, ou seja, matar os seus desejos carnais, não comer do fruto da carne e ser sempre espiritual. Mas é claro, ele pode escolher comer do fruto da carne, se tornar carnal, um morto aos olhos do Pai, porque o Pai é espírito, continua vivendo, mas quando morrer, infelizmente, já está morrendo na segunda morte. Morreu primeiro quando se afastou do Pai e depois morre no corpo físico porque se afastou do Pai ainda vivo. Quando morre, não tem oportunidade de ressuscitar para a vida eterna. Você compreende até aqui que essa história de diabo é muito mal contada? O Pai criando o seu exército que dará a paga para as pessoas que escolherem o caminho do mal. As pessoas escolhem então o caminho do mal. Quando escolhem o caminho do mal, é liberado então esse exército para dar a paga, ou seja, a punição, a recompensa de todas as pessoas que escolhem esse caminho. Isso é livre-arbítrio. Agora, alguém que incentiva as pessoas a pecarem, isso não existe. Está escrito que o mal ele está ao nosso derredor, procurando uma brecha para poder entrar e nos prejudicar. Perceba, ele não nos prejudica sem nós darmos a brecha. Dar a brecha é aceitar comer do fruto da carne. Ou seja, deixamos de comer do fruto espiritual para comermos do fruto da carne. Quando fazemos isso, estamos dando brecha para que o mal entre. Então está em nossas mãos o livre-arbítrio. Nós podemos dizer não. Quando dizemos não, continuamos sendo espirituais. Foi o que Adão e Eva não fizeram. Eles aceitaram comer do fruto proibido. Quando assim o fizeram, o mal entrou. Aí talvez você diga, mas eles pecaram porque a serpente induziu? Perceba como você está pensando dessa forma. Você está igualzinho Adão e Eva estavam no paraíso.
Quando o pai chamou a atenção deles porque haviam errado, porque haviam desobedecido, eles colocaram a culpa uns nos outros. Adão colocou a culpa na mulher, a mulher colocou a culpa na serpente, quando na verdade a culpa é exclusivamente de cada um de nós quando comemos do fruto da árvore do mal, ou seja, dos frutos da carne. A culpa é exclusivamente nossa. Eu vou dar um exemplo para você. Você está andando pela rua, de repente você avista uma casa maravilhosa, perfeita, com piscinas e tudo mais. Aquela casa está ali. Se os seus olhos forem bons, como eu falei lá atrás, se você ainda não está corrompido, você não enxerga ali uma casa linda e maravilhosa. Você enxerga um monte de cimento, areia, nada tão significante. Mas o homem, ele modela de uma forma tão perfeita, tão linda, que isso cobiça os seus olhos. E de repente você começa a olhar aquela casa e pensa, eu posso ter uma casa igual essa. E nisso você começa então a trabalhar para ter uma casa igual essa. E você começa então a escravizar pessoas para poder comprar aquela casa. Você começa a não ter mais vida com a sua família para poder comprar aquela casa. Já não se relaciona mais com os amigos para poder comprar aquela casa. Eu te pergunto, foi a casa que fez você pecar? Ou foi a sua ambição ao ver a casa, os seus olhos maus que quando viram a casa quiseram tê-la? Se você estiver neste nível, infelizmente, você está longe do Criador do Universo porque os seus olhos são maus. O Pai quer que as pessoas tenham olhos de luz, que não vejam diferença entre uma coisa e a outra, para não existir a cobiça, porque a cobiça ela é a causadora de todos os outros pecados. Lembrando, se você está tendo dificuldade para entender o que eu estou falando, volte o áudio e ouça novamente. Você vai entender que tudo tem uma lógica muito profunda. É muito difícil nós destruirmos esse ferimento que a religião colocou e construirmos a verdade. Mas após você ser alicerçado nesta verdade, você se tornará um filho muito mais prudente, muito mais sensato. A herança do Pai voltará a habitar em você e você terá domínio próprio, mansidão, amor, paz, longanimidade. Os frutos do Espírito voltarão a reinar em você. Volte o áudio e ouça novamente. Vamos continuar daqui. Você conseguiu compreender esse ferimento que o sistema fez? Por isso que lá no livro de Judas, no capítulo 1, está escrito que esses homens falam do diabo aquilo que não sabem. Quando diz diabo, está se referindo ao inimigo. Mas perceba, existe a paga que o Pai dá para todos aqueles que fazem coisas erradas, que isso vem do Pai. As pessoas erram. Com isso, elas merecem a morte. É a lei. Aquele que pecar, este morrerá. Merece a morte. Só que a morte primeira é a morte do espírito. A pessoa se afasta do Pai, não é uma morte do corpo. A morte do corpo, ela vem com o tempo. Porque a pessoa começa a procurar o mal e ela vai morrer. E todos morreremos nesse corpo físico. Mas o principal de tudo é estarmos com o Espírito vivo para, após sairmos desse corpo, ainda vivermos eternamente com o Criador do Universo. Muitas pessoas não morrem eternamente porque a palavra, a verdade do Pai, a ressuscita no último dia. Entenda isso e muita coisa mudará no seu entendimento. Toda essa confusão que existe, esse fermento que existe dentro do sistema faz com que as pessoas, e muitos hoje, que estão saindo inclusive do sistema, quando leem o Antigo Testamento e eles veem a quantidade de mortes que acontecem lá, eles ficam horrorizados e começam a dizer que é o diabo que está matando. Sim, é o diabo que está matando por ordem do Criador. Afinal de contas, as pessoas procuravam o caminho errado. O que as pessoas não entendem é que o Antigo Testamento ele foi trazido para a carne, por isso que a lei era na pedra. Hoje a lei é no coração, na verdade sempre foi no coração. Precisou trazer para a pedra, para o mundo físico, para as pessoas entenderem. Por isso que o Antigo Testamento Paulo diz que é sombra. Precisamos ver lá para podermos praticar agora de forma espiritual, entendendo claramente. Lá o mundo espiritual foi trazido para a carne. Então quando as pessoas pecavam, elas eram apedrejadas na hora, morriam na hora, morria tanto espiritual quanto o corpo. Talvez hoje exista uma confusão muito grande e por isso a apostasia, porque as pessoas, muitas das pessoas, elas estão afastadas do Criador, são o filho pródigo, estão comendo lavagem, o espírito está afastado do Pai, não tem mais contato com o Pai, mas muitas delas, pasmem, são pastores, são pessoas que estão dentro de templos religiosos, dizendo que sabem a verdade, que estão ensinando a verdade, mas estão longe do Criador do Universo, estão apenas fermentando. São as cobras, pessoas que aprenderam com guias cegos e se tornaram cegos, assim como as cobras são cegas. Elas são cegas, surdas, como eu já disse em outro áudio. Cobra é cega.
é surda, por isso tem a brincadeira da cobra cega, né? A cobra, ela é cega, ela é surda e ela é venenosa. É isso que acontece com as pessoas que estão dentro desse fermento que foi criado. A própria maldade que existe dentro das pessoas fazem elas serem assim. Não é o diabo, são elas. O diabo apenas vem e faz o que elas querem. E com isso elas conseguem muitas coisas e ainda dão glórias ao Criador. Elas conseguem aquela casa que eu falei há pouco tempo atrás, elas conseguem aquele carro que elas tanto querem. Só que tudo isso é fruto da sua própria ambição. E com isso ela recebe, porque ela correu atrás, ela lutou. E ainda dá glórias ao Criador do Universo, mas o Criador do Universo não tem nada a ver com isso. Assim como o Messias, quando foi oferecido para ele no deserto, ele era espiritual, não comia dos frutos da carne. Quando disseram para ele, se você se prostrar a mim, eu te dou todas as riquezas da terra, isso acontece com todos nós. Todos nós, quando passamos em frente a um Camaro amarelo, a uma casa linda, quando passamos a uma mulher maravilhosa, se olharmos o exterior, todos nós, através da nossa própria cobiça, podemos cair, comer desse fruto e depois estamos entregues à carnalidade. E aí o mal vem e entra. Todos nós estamos propícios a isso. Mas o Messias, por ser espiritual, por não querer comer do fruto da carne, ele disse, não quero. Somente ao Criador do Universo adorarás. Percebe que o próprio Messias dava honra ao Pai, nunca a si mesmo. Já o sistema religioso, e aí entra um pouco do áudio que eu gravei sobre a serpente que cresceu, o sistema religioso, eles dão glória ao Filho. Eles endeusam o Filho. E aí as pessoas não percebem que todas elas passam por essa mesma tentação. A tentação de abandonar o pão que vem da boca do Pai para transformar em pedra aquilo que não é pedra. As pessoas começam a buscar as coisas físicas, matérias para buscar o Pai. E o Pai é em espírito. Nunca o encontrarão se não o buscarem de verdade em espírito. Foi o que o Messias disse. O Pai busca os que o adorem em espírito e em verdade. Por que em verdade? Porque só é verdade quando é espiritual. Se você não buscar o Pai de forma espiritual, você nunca o encontrará. Você apenas está transformando o pão do Pai em pedra, ou vice-versa. Você está olhando para a pedra e achando que aquilo é o pão, quando na verdade isso são fermentos das cobras. Homens que aceitaram se corromper para poder ganharem dinheiro nas custas do sofrimento das pessoas. A lei que era boa foi trazida para a pedra para mostrar o caminho correto de as pessoas andarem. Esses homens inverteram elas, ou seja, eles fizeram com que as leis agora ficassem a favor deles. As pessoas erravam e não mais se consertavam uns com os outros. Agora elas tinham que ir até esses homens para poder ter o seu perdão. Sacrificavam, e com isso as pessoas então ficavam presas na mão desses homens. Só que com isso o mal aumentava cada vez mais, porque o que impede o mal de entrar na vida das pessoas é as pessoas se consertarem umas com as outras, é não matar, não roubar. Não é você ir lá matar e depois vir sacrificar. Não, isso o Pai não aceita. Isso é sacrifício de tolo. O Pai quer que de fato você não mate. Você está entendendo? Só que aqueles homens diziam, se matar, se roubar, se adulterar, vem para cá, sacrifica que fica tudo certo. Esses homens fermentaram as leis do Pai, inverteram elas, fizeram com que as pessoas agora trabalhassem para eles. Todo o mal da humanidade enriquece o sistema religioso. Perceba, quanto mais o mundo está com problema, quanto mais o mundo está passando por problemas difíceis, mais as igrejas enchem. Por quê? É isso que eles precisam, que as pessoas continuem cada vez mais carnais, e aí elas vão para a igreja tentar encontrar a solução, ou na verdade, tirar as suas próprias culpas, porque afinal de contas, todo ser humano, ele não gosta de se sentir culpado. Muitas pessoas nem dormem quando estão se sentindo culpadas. Muitos já estão com a mente tão cauterizadas que não se dão contas mais de suas culpas. Mas aqueles que têm um pouquinho de consciência ainda do Pai, elas querem de certa forma se desculpar. Mas o sistema diz que para se desculpar, para ser perdoado do seu pecado, você tem que ir para a igreja. Tem que se confessar para o pastor ou para o padre. E com isso você não se confessa com o próximo. Você vai para a igreja hoje, até hoje, sacrificar em nome desse Jesus Cristo, esse ídolo que eles levantaram. Como eu já disse no áudio sobre a serpente que cresceu, uma mistura da besta da terra com a besta do mar. Se tornou esse Jesus Cristo, herança do verdadeiro Messias misturado com a blasfêmia da besta do mar. Juntaram tudo e agora as pessoas acreditam que ele tira pecado de alguém. Como se a lei não dissesse que ninguém pode perdoar pecado de ninguém. Cada um é culpado dos seus próprios pecados. Se nós não nos consertarmos uns com os outros, nosso pecado nunca será perdoado diante do Pai. É como ele disse lá na parábola do credor incompassivo.
O rapaz recebeu o perdão do pai naquele momento ali, se ele saísse dali e agisse de forma correta com o seu próximo, perdoando e sendo perdoado. Mas se ele não fizesse isso, ele voltaria a ter a dívida que ele tinha. Ou seja, nenhum pecado é perdoado sem você ir se consertar com o seu próximo. Não caia nessa mentira do sistema religioso. Caindo nessa mentira, você está tão culpado quanto o povo de Israel estava. A sua dívida com o pai está até o talo. Sabe por quê? Porque o que o pai não quer é que você tire da sua consciência que você precisa se consertar com o seu próximo, estar de bem com ele para ser salvo. Não existe essa questão de você acreditar que alguém tirou o seu pecado. O nosso pecado só é tirado quando nós consertamos os nossos erros. O nosso pecado só é perdoado quando existe amor nosso um para com o outro. O amor cobre multidão de pecados. Não existe outra coisa que cobre multidão de pecados a não ser o amor. Entenda isso, senão você ficará com a mente cauterizada, assim como aquele povo que fazia coisas erradas e depois ia lá para o templo, levantar a mão, cantar, adorar, como disse Amós. Vocês cantam, louvam, Amós no capítulo 5, leia. Vocês cantam, louvam, batem palmas, mas quando vocês saem de seus templos, vocês continuam agindo de forma errada, usando balanças desreguladas uns para com os outros. São pessoas más. E o Pai não quer isso, o Pai não quer esse tipo de sacrifício que mantém você no erro, acreditando que está perdoado. Você quer se sentir aliviado de suas culpas? Volte em quem você defraudou e se perdoe uns aos outros, porque o Messias disse, aonde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome fazendo as pazes, porque o texto não fala de reunião em cultos, leia o contexto todo. Lá ele fala, se tiveres em briga com teu irmão, vai lá e faça as pazes. Se ele não quiser, chame 1 ou 2 testemunhas, porque aonde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estou. É no meio da reconciliação, porque aonde há reconciliação, há perdão. É igual o caso de Zaqueu. Houve salvação na casa dele, não quando ele sacrificava, mas quando ele foi devolver o que ele tinha roubado. Perceba, a salvação está inteiramente ligada na obediência e não nos sacrifícios. Confesso que eu pensei que esse áudio seria curto, mas ele está interessante. Você conseguiu entender, fazer essa separação entre o mal que o Pai criou para dar a paga de quem caminhar pelo caminho errado, o bem? Você conseguiu entender isso? E existem as serpentes, que não tem nada a ver com isso. São as pessoas que aceitaram este mal em seu coração e com isso começaram a fermentar as outras. E aí entra a questão da mulher, e eu volto para o texto. Só antes de voltar para o texto, entenda, quando eu falei a questão de o mal que o Pai criou para dar a paga às pessoas é subordinado a ele. Eles não podem fazer nada que o Pai não autorize. É o caso de Jó. Para tocar na vida de Jó, não achava brechas, não podia entrar. Teve que pedir autorização para o Criador do Universo. Então aí você compreende que realmente esse exército, ele é trabalhador do nosso Criador. Ele é um funcionário, vamos dizer assim. Ele tem uma hierarquia, o Pai dominando tudo, controlando tudo. Agora existem as serpentes que pegam, fazem maldades, atraem para eles essas maldades, e quando fermentam as outras pessoas também são fermentadas através disso. É tirada da consciência dela. Nós somos seres programáveis. Você tem que pesquisar sobre isso. Você já ouviu falar de programação neurolinguística? O nosso cérebro, é ele que comanda o corpo. Se você conseguir mudar a sua forma do cérebro pensar, o cérebro mandará as informações para o seu corpo, tudo ao contrário do que era para ele mandar. Por quê? Porque nós somos seres programáveis. Procure sobre programação neurolinguística. A ciência já afirma que nós somos seres programáveis. E o que as serpentes fizeram foi justamente isso: nos afastar do Criador do Universo através da programação da nossa mente. Por isso que Paulo diz em 2 Tessalonicenses capítulo 2, que a besta, ou seja, o anticristo, ele se assentou no templo do Pai, que é o nosso entendimento. É ali que a besta está sentada. Por isso que fala da marca da besta na testa, é na mente. É o cérebro que comanda o corpo. Se o anticristo está dominando a sua mente, você vai agir tudo como o anticristo quer. Você será carnal, como as bestas querem, como as serpentes querem. Não é um inimigo, ele não tem nada a ver com isso. São os homens que fazem isso por poder, por ganância, por ambição. Então você entende que você precisa tirar esse Deus, esse anticristo que está na sua mente, para colocar a Arca da Aliança aí. Está escrito, Paulo fala em Hebreus 8, que o Pai tirou a Arca da Aliança de dentro do Santo dos Santos físico, ou seja, deixou de ser sombra para ser real. Agora veio para o entendimento das pessoas, da onde nunca deveria ter saído. Só saiu porque, infelizmente, as pessoas foram fermentadas. E muitas pessoas dizem que foi Moisés que fermentou. Mentira!
Entenda, Abraão, quando saiu do meio da parentela dele, a parentela dele era toda idólatra. Eles já eram fermentados com essas idolatrias desde Abraão. Abraão foi separado para buscar um Deus único, um Deus criador do universo. Mas Abraão sacrificava. Isso para você entender que não foi Moisés que ensinou ninguém a sacrificar. Abraão sacrificava. E tem também Jacó que sacrificava. Por que ele sacrificava? Porque era a prática comum da Babilônia. Quando Deus tirou eles de lá, eles tinham essas práticas. Com o tempo, eles iriam perder essa prática. Moisés provavelmente veio trazendo a renovação no entendimento. Mas quando Moisés desceu com as leis em suas mãos, ele vendo o povo de novo praticando as obras da Babilônia, com os seus deuses, ali todo mundo festejando, sacrificando, ele então naquele momento ele quebra as leis. Ou seja, ele fica pensando, o que vai adiantar? Esse povo não vai querer. E ele ainda briga com o povo. Vocês prometeram que iriam aceitar a buscar o Criador dos céus e da terra. Mas aquele povo estava contaminado. Então o pai, como disse Estevão no capítulo 7, o pai deixa aquele povo entregue aos ídolos que eles acreditavam. A estrela do deus Renfã, a Moloque, ídolos que eles aprenderam a adorar na Babilônia enquanto estavam presos no Egito. Entenda, desde Abraão o povo tinha essas práticas. Depois que Abraão foi separado, você não se lembra que o povo de Israel foi levado para o Egito e se tornaram escravos? Lembra? Quando Jacó morre, existe uma fome em Israel. Eles vão para o Egito e lá eles começam a conquistar, e o Egito, vendo que eles estavam crescendo muito, começa a escravizar Israel, e Israel volta a praticar todas as blasfêmias que o pai tirou Abraão de lá. Não era para continuarem praticando, mas eles voltaram a praticar, e o pai deixou, como disse Estevão em Atos 7, o pai deixou eles continuarem nesses erros até vir a salvação. O pai então deixou eles em suas práticas. É como está escrito, tempo da ignorância. Ele aceitou por um tempo, até vir o Messias. E quando vem o Messias, ele dá a ferida na cabeça da besta e diz, a partir de agora, quem não adorar em espírito, não encontrará o Criador do universo. Chega, já deu. Você entende isso? Tem muita gente saindo do sistema religioso e indo pelo caminho onde Moisés é o diabo, Abraão é o diabo. Cuidado com o que você está ouvindo dessas pessoas. É mais uma cobra venenosa para fermentar você e tirar você do caminho. Entenda, o Pai quer que você entenda as coisas espirituais, como elas funcionam, e você encontrará vida e abundância quando fizer isso, porque isto provará que você está ouvindo a voz do bom pastor. A verdade que existe antes de Abraão existir. Como disse o Messias, antes de Abraão existir eu já o era. Muitas pessoas não entendem o que ele queria dizer, porque eram carnais, e ali ele estava se referindo a quando ele era verbo. Porque o verbo se fez carne, e ele era verbo antes de ser carne. É necessário entender que a palavra do Pai sempre existiu desde a criação do mundo. O mundo foi criado pela palavra. Você tem que entender que o Messias, ele é a palavra do Pai no mundo. Ele é a palavra do Pai encarnada na terra. Para finalizar, então, vamos voltar para o texto e agora indo até o final. Aqui diz que a serpente então se tornou maldita e a pior de todas as feras. Ou seja, esse tipo de gente que fermentam as outras são os piores tipos de pessoas que você pode se assentar em suas rodas. É como o salmista Davi diz, não se assentar em roda de escarnecedores. São as serpentes, elas são carnais. E você, quando se senta com elas, você pode se tornar carnal como elas e deixar de adorar o Pai em espírito. Foi justamente o que a serpente fez com a Eva. A serpente, ela tem o poder de manipular as leis do Pai, dizer que não é bem assim. E aí as pessoas começam a se distanciar do Criador do Universo. E aí se confirma o que eu já venho dizendo, que a Eva, ela não é uma mulher. Entenda, Gênesis não é o início do mundo. Gênesis é o momento onde o homem cai. Existe um momento onde o Pai cria em Gênesis existe uma lacuna entre a criação do homem e a mulher ali, e existe uma lacuna, um espaço entre a queda do homem, entre a criação do homem. Muitas pessoas se afastaram do Pai, já se tornando a serpente, começaram a converter as outras para o mau caminho, e depois disso então existe a queda total da humanidade, onde as serpentes elas se levantam e matam as pessoas. É a grande besta com o seu poder de destruição. Besta que era serpente, depois se tornou dragão. Hoje está muito mais difícil de conseguirmos encontrar a verdade, porque a besta se uniu, a besta do mar com a da terra, e juntaram tudo, e agora ficou muito mais complicado de você se levantar dentre os mortos. Mas o Pai está levantando as suas testemunhas, está dando um entendimento claro, para que as pessoas possam se levantar dos seus túmulos e lutar contra essa besta que engana o mundo desde muito tempo. Aqui diz o seguinte, que ela seria a pior tipo de pessoa para você se envolver.
Ela andaria sobre o seu ventre, ou seja, sua própria cobiça. Olharia só para o seu ventre, não pensaria no próximo. E do pó da terra comeria todo dia da sua vida. Você perceba que as pessoas que são carnais, cobiçosas, essas pessoas morrem fácil. Volta ao pó como do pó veio. Aqui está escrito no verso 15. Por inimizade entre ti e a mulher. Perceba, a mulher aqui não é Eva. Que inimizade é essa? Você acha que a inimizade aqui que ele fala, a inimizade entre a descendência da serpente e da mulher. Você acha que a descendência da serpente é o quê? Uma cobra coral, uma anaconda? É a descendência dela? Não. São as pessoas más, pessoas carnais. E quem é a mulher? É a lei do Pai. A mulher são as pessoas que são espirituais, que têm a lei do Pai dentro de si. As pessoas que são espirituais, a descendência dessas pessoas, elas são inimigas das descendentes daqueles que são carnais. Por isso que Caim matou Abel. Abel era espiritual, Caim era carnal. Se você ler no texto, o próprio pai fala para Caim: Caim, se você fosse bom, não aceitaria o seu sacrifício. Perceba que a prática de sacrifício era muito antiga. Caim não foi o primeiro habitante da face da terra, até porque Caim, quando sai da presença do Criador, ele se casa com uma mulher. No livro de Gênesis retrata isso. Onde estava essa mulher? Filha de quem ela era? Ela era. Você tem que entender que existe um ferimento muito grande em tudo isso. Só o pai para estar dando esse entendimento. Então, você percebe que ali, Caim matou Abel. Olha a descendência, um contra o outro. Lembra de Ismael e Isaac? Isaac, filho da promessa, filho dessa mulher aqui, ó. É a Jerusalém espiritual, como Paulo fala em Gálatas 4. Aqui, ó, esta mulher gerou o Messias, gerou 144 mil que não se contaminaram com essas serpentes. A prostituta, a grande meretriz, os 144 mil que não se contaminaram. Esses 144 mil foram mortos pelas bestas, pelas serpentes, esses homens maus que queriam, olhavam só para o seu ventre. Esses homens, esses 144 mil serão justificados perante o Pai, porque morreram de forma justas, como disse Pedro. Aquele que morre de forma errada, pecando, fazendo mal, a morte é o seu pagamento. Mas aqueles que morrem de forma injustas, esses, o Pai irá se ver com aqueles que os mataram, aqueles que fizeram tropeçar os pequeninos. Lembra? Quem são aqueles que fazem tropeçar os pequeninos, senão as serpentes? Carnais. Então, a descendência da mulher, ela iria se opor, né? Desculpa aí se eu falei errado, mas ela iria se opor à descendência das serpentes. São pessoas, não é cobra, não é a mulher, não é Eva, não é a cobra, não. São os espirituais contra os carnais. Perceba que até hoje existe essa briga entre os filhos de Ismael e os filhos de Isaac. Eles não entendem que essa briga é espiritual, porque nem todas as pessoas que dizem que são cristãs são filhas, são heranças, vêm da descendência de Ismael. Muito pelo contrário, são da descendência de Ismael todos aqueles que são nascidos da Nova Jerusalém, que são espirituais e não carnais. Existe uma briga entre os filhos da mulher escrava, Agar, com os filhos de Sara, os filhos da livre. Você está entendendo isso que eu estou falando de forma espiritual? Você que já ouviu os áudios do canal, tenho certeza que você está compreendendo. Não dá mais para ficar dando muito leite. Você precisa ouvir outros áudios para entender um pouco melhor, e quando ouvir esse áudio compreenderá muito mais fácil o que eu estou falando. Então você vê que a mulher, então, os descendentes dela, os nascidos do Espírito, os nascidos da lei do Pai, lei pura, esta mulher, os filhos dela seriam inimigos dos filhos das serpentes, que são os carnais. Essa briga existe na Bíblia toda. Jacó e Esaú. Repare, preste atenção e você entenderá tudo isso que eu estou falando. A mulher, está escrito que o Pai multiplicaria grandemente a dor dela. E é a tua conceição, ou seja, ela teria dor para dar à luz. Perceba que Paulo fala em Gálatas 4, da Nova Jerusalém. Ela é estéril, demora para ter filhos, é uma sombra de Sara, sombra de Ana, que chorava, não tinha filhos. E quando nasce um filho é muito difícil de se nascer. Aqui, ó, a Eva representando, então, esta mulher que dá filhos com muitas dores. Não é fácil nascer um filho dessa mulher. Por quê? Porque as serpentes, todos que nascem eles matam, todos que nascem eles matam. É o que está escrito lá em Apocalipse 12. O dragão, a antiga serpente, querendo tragar ali o filho da Nova Jerusalém. Ou seja,
ali representando Maria, porque o fermento é muito grande. Mas ali o Messias, ele nasceu de uma virgem que representa a Nova Jerusalém. A Nova Jerusalém, nela não tem fermento, nela não tem ídolos. Ela é casada exclusivamente com o Criador do Universo. Ela não é estrupada como, por exemplo, o Deus Baal estrupava. Procure pesquisar. O Deus Baal, Deus da fertilidade, quando fala que ele estrupava, tinha muitos estrupos no Antigo Testamento, representam de forma linda e maravilhosa a sombra das pessoas que eram estrupadas por esses deuses, em seu entendimento. É por isso que no Antigo Testamento existem algumas passagens que diz que a mulher que fosse estrupada, se não gritasse, morria apedrejada junto com o estrupador. É sombra. O estrupador representava Baal e a mulher representava a noiva do Criador do Universo. Se ela não gritasse é porque estava consentindo. Agora, se ela gritasse, viesse alguém e a salvasse, ela estava livre, ela estava isenta de culpas. Mas muitas delas, assim como a mulher samaritana e tantos outros, aceitaram esses ídolos em seu entendimento. Foram estrupados pela mentira e não gritaram. Não sentiram diferença nenhuma. Ou seja, além de terem sido estrupadas com a mentira, ainda consentiram e continuaram tendo relacionamento, como Oséias diz no seu livro todo. O povo de Israel se relacionando com os amantes, à luz do dia, às claras, de maneira espontânea, como se nada tivesse acontecido. Para esses, o pai diz, apedreje junto com o estrupador. Ou seja, essas pessoas foram apedrejadas não pela pedra física, lá fisicamente, entenda espiritualmente, foram apedrejadas pela palavra, o Messias, a palavra que apedreja o pecado. Você precisa entender isso de forma espiritual, porque tudo se clareará em sua mente. Então aqui continuando para finalizarmos, diz que esta mulher, ela só gera filhos com muita dor, e o desejo dela será para o marido. Olha que coisa linda. E ele é que dominará o marido representa o mundo, o povo, as pessoas. Depende de nós somos o Adão, o marido. Depende de nós querermos ser espirituais ou não. Se formos, iremos gerar então filhos espirituais. Se não formos, iremos ser carnais. Está no nosso poder, é o livre-arbítrio nosso. E a Adão, o pai deu também uma sentença. Desse ouvido à voz da tua mulher, ou seja, as serpentes envenenaram a lei do pai. E o Adão aceitou. Podemos dizer que o Adão aqui representa aquela mulher lá que aceitou ser estrupada. Ele foi estrupado pela mentira e consentiu. Não comeu do pão que vinha da boca do pai, consentiu. Ele transformou pedra em pão. Ele comeu da árvore que o pai pediu para ele não comer, ou seja, os frutos da carne. Ele se tornou carnal. E aí o pai disse, eu disse para você não comer, mas a terra agora será maldita por causa de ti. Por quê? Porque o homem, quando é carnal, ele começa a ser ambicioso, avarento, ele começa a ter todo o sentimento ruim. O mal entra e domina, porque ele consentiu, ele aceitou, assim como o pai falou, você aceitou comer do fruto. Automaticamente, então, o homem começa a ser ambicioso, começa a querer ter tudo para ele, menos para os outros, e a terra começa a sofrer muito com isso. Basta você ver quanto de alimento é retirado da terra todos os dias e quanto é jogado fora todos os dias pela ambição do homem. Se o homem tivesse amor no coração, nada disso aconteceria. Os animais que são explorados para dar leite, para dar mantimento para a humanidade, tudo de forma desordenada, porque o homem é maldoso. Se o homem voltasse a ser espiritual, ele seria mais centrado. Tudo aconteceria de forma natural, sem exigir tanto da plantação, das terras, você está entendendo? O pai diz que a natureza geme, como Paulo falou, a natureza geme, a terra geme, para que o homem volte a ser espiritual. E Cristo em nós é a esperança da glória, como está escrito. Quando fala Cristo em nós, não é esse Cristo que se tornou a besta, não. É a palavra pura do Pai. Quando tirarmos o anticristo do nosso entendimento, do nosso templo, e colocarmos a Arca da Aliança, porque nem todos têm a Arca da Aliança no seu entendimento. Nós temos que tirar o anticristo, a besta do entendimento, para colocarmos a Arca. Quando isso começa a acontecer, aí Cristo é a cabeça da igreja, ou seja, das pessoas, e as pessoas começam a agir de forma correta, e aí conseguimos então alcançar esse nível de sermos a esperança de um mundo melhor, a esperança de que a natureza vai parar de sofrer, de que as pessoas vão parar de serem exploradas, porque a mente de Cristo, ela liberta as pessoas da carnalidade, as pessoas passam a ser espirituais. Para finalizar, os últimos versos aqui sobre a sentença para todos eles, que se refere então às pessoas más, que escolheram o caminho do mal, com isso recebem a paga do mal. As serpentes que fermentam, depois de receberem este mal, fermentam então as outras, fermentam as leis do Pai, que representa a Eva. As leis fermentadas, se nós comermos essas leis fermentadas, nós morremos também espiritualmente. É interessante entendermos isso de forma espiritual. E aqui ele fala que Adão aceitou então comer da árvore que o pai disse para ele não comer, do mal que existia dentro dele mesmo, aquela dualidade entre o bem e o mal. Ele aceitou comer do mal.
Porque deu ouvido às leis fermentadas. É como Jeremias disse, que os fariseus fermentavam as leis do Pai para poder modificá-las e fermentar o povo. Não foi Moisés, foram os fariseus, foram homens maus que se assentaram na cadeira de Moisés, como o próprio Messias denunciou quando esteve em terra. Homens maus que estavam sentados na cadeira de Moisés. É como deputados que criam leis e depois quem se prejudica é o presidente do país. Moisés levou o nome, ele assinou sem saber que estava assinando, porque afinal de contas já havia morrido. É muito fácil você dizer que foi Moisés. Se você falasse que fosse o João, o Pedro, o Antônio, ninguém daria moral. Mas a partir do momento que fala que foi Moisés que mandou, todo mundo obedecia. Porque afinal de contas, esses homens, eles se respaldavam nisso. É o que os líderes fazem hoje com a Bíblia. Usam a Bíblia para assinar suas loucuras. Falando versos isolados aqui ou ali, o povo acredita. O povo não lê a Bíblia de forma interina. E com isso fica na mão desses homens porque acredito que o que eles falam está certo só porque eles usam um verso da Bíblia no final para respaldar. É mais ou menos o que fizeram com Moisés. Usam ele para respaldar as suas leis fermentadas. E aqui ele fala que durante toda a vida de Adão, a terra seria maldita por ele ter escolhido o mal. E aí vem espinhos, cardos também te produzirá, comerás a erva do campo, e no suor do teu rosto comerás o teu pão. Até que te tornes a terra, porque dela foste formado, porquanto és pó, e do pó tornarás. Olha só, aqui já conclui a questão de que o povo voltou para o pó e as serpentes adoram quando o povo chega nesse nível, né? Não era para isso ter acontecido, as serpentes ficam felizes da vida quando existe morte sobre a terra. Tudo por culpa delas que fermentam as pessoas, não é o inimigo, entenda, o inimigo só vem porque as serpentes fermentam. E aí o inimigo vem e dá a paga, não tem jeito, ele foi criado para isso. Muitos ainda conseguem reconhecer os seus erros quando recebem as pagas, mas a maioria não reconhece e acabam sofrendo todas as consequências que precisa sofrer. E aí depois vem a questão que Adão dá o nome de sua mulher e Eva, porquanto era mãe de todos os viventes, olha só, quando fala viventes está falando espirituais, porque os carnais não são viventes aos olhos do Pai, estão mortos. É muito interessante, tudo vai fazendo sentido. E o Senhor Deus fez a Adão, a sua mulher, túnicas de peles e o vestiu. E aí continua a história, não vou me prolongar porque senão vai ficar muito longo este áudio. Só para finalizar, você entende agora por que a descendência da mulher iria ferir a serpente na cabeça? Você se lembra da besta que foi ferida na cabeça? Ou seja, os nascidos do Espírito, eles ferem a mentira na cabeça, a besta. São os nascidos do Espírito que fazem isso, é a descendência dessa mulher. E por que a cobra agora fere o calcanhar? É como o Messias disse, ai daquele que fizer tropeçar um dos meus pequeninos. A cobra, ela faz as pessoas tropeçarem através do quê? Dos seus ferimentos, as pessoas deixam de ser espirituais e passam a ser carnais. Consegue entender isso? Eu sei que é muita coisa para entender, mas para mim também é muita novidade do que eu estou falando agora. Vou ouvir novamente esse áudio para poder absorver tudo o que eu falei, mas eu tenho certeza que vai ficar muito claro no seu entendimento. Ouça várias vezes se for preciso. Os descendentes da mulher ferem a besta na cabeça. A besta se recupera, como está escrito em Apocalipse 13. E ela então ganha força, se unindo à besta do mar, à besta da terra, à besta do mar. Fica muito mais difícil as pessoas lutarem contra essa besta. Mas está predito que essa besta ganharia poder por um pouco tempo, porque o Pai levantaria suas testemunhas novamente para fazê-la destruir, para acabar com o seu poder, com o seu ferimento. Compreendeste? Que o Pai abençoe a todos. Fiquem todos com o Eterno Criador. Espero poder ter ajudado a vocês entenderem um pouco, né, daquilo que eu tenho entendido, dando de graça o que de graça recebi. Mas é claro, a todos o Pai está dando entendimento para se levantar de seus sepulcros, para se levantar contra a grande meretriz, a prostituta que engana o mundo com seus vinhos. Até a próxima.